pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje nossa aula é de português. Você vai precisar pegar o seu caderno, o livro de português e um lápis, ok? O nosso assunto de hoje está lá na página 143. Então, você anota essa página, porque quando acabar a aula, você pode ir lá no livro e revisar o conteúdo, ok? Na página 143 e na página 144, vocês podem revisar o conteúdo. Olha só, em uma aula anterior de matemática, nós aprendemos sobre a classificação das palavras conforme o número de sílabas que ela tem. Então, se uma palavra tem apenas uma sílaba, nós chamamos ela de monossílaba. Duas, dissílaba. Três, trissílaba. E polissílaba são aquelas palavras que têm 4 sílabas ou mais, não é isso? Então, nós aprendemos a respeito desse conteúdo. Hoje, nós vamos aprender uma outra classificação, só que dessa vez nós vamos aprender a classificação conforme a posição da sílaba tônica. E você vai aprender isso hoje, o que é a sílaba tônica, ok? Como nós classificamos as palavras conforme a posição da sílaba tônica e vai aprender também sobre o acento tônico. Então, hoje nós vamos aprender muitas coisas. E para que você aprenda com satisfação, você precisa prestar atenção. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Olha só. Hoje nós vamos introduzir a nossa aula com o conto O Cão de Lia. Uma frase desse conto. Lembra que em aula anterior nós trabalhamos o conto O Cão de Lia? Eu trouxe para vocês essa frase aqui, ó. Hoje, o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia, porque chegou a época das provas. Olha só, eu deixei destacada aí algumas palavras, não foi isso? Hoje virou época e provas. Eu já coloquei aqui no slide, ó, a separação silábica delas. Agora, você, junto comigo, vai pronunciar essas palavras em voz alta. E nós vamos aí tentar identificar qual é a sílaba mais forte, tá? Quando nós pronunciamos, essa sílaba sai da nossa boca com mais intensidade. Qual é a que nós pronunciamos com mais força, ok? Então, vamos lá. Hoje. Hoje. Qual é a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade? Isso mesmo, o H-O, não é isso? O sai com mais intensidade na nossa boca. E virou. Virou. Qual é que saiu com maior intensidade? A sílaba rou, não é isso? O rou sai com uma maior intensidade da nossa boca. E a palavra época, qual é a sílaba que sai com uma maior intensidade? Qual é a mais forte aí quando nós pronunciamos? Época. Não é isso? E provas? Provas. Qual é? Pro. Então, pro sai com mais intensidade na nossa boca. Essas sílabas que saem com a maior intensidade, que é a mais forte, nós chamamos de sílaba tônica. Isso mesmo. Agora você já sabe o significado da sílaba tônica. É a sílaba mais forte da palavra. É aquela pronunciada com mais intensidade, tá? E aqui, ó, nessas palavrinhas, vamos tentar classificar elas conforme o número de sílabas. Lá, esse assunto eu dei na aula anterior, lá de português. Vamos lá? Se essa daqui hoje tem 2 sílabas, nós chamamos ela de quê mesmo? De sílaba. Muito bem. Virou é de sílaba, porque tem 2 sílabas. Época é trissílaba, porque tem 3 sílabas. E prova é de sílaba, porque tem 2 sílabas, não é isso? Vamos para o próximo slide para reforçar o que seria a sílaba tônica. Então, nós aprendemos que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, aquela pronunciada com mais intensidade. Então, a sílaba que sai da nossa boca com a maior intensidade que as outras nós chamamos de sílaba tônica. Agora, com essas palavrazinhas aqui, ó,
Eu quero dizer para você esse conceito que você vai colocar na sua cabeça, tá? E não vai esquecer. A partir de agora, nós vamos aprender sobre a classificação das palavras conforme a posição da sílaba tônica. E para poder encontrar a sílaba tônica, vocês têm que ter em mente que essa análise nós fazemos, ó, de trás para frente. Então, você vai contar a sílaba da seguinte forma, ó. Última, penúltima e antepenúltima. É correto eu começar a contar daqui, da primeira para a última? Não, tem que ser da última, tá? Para a primeira. Então, nós classificamos última, penúltima e antepenúltima. Na palavra moeda, última, penúltima e antepenúltima. Na palavra chuva, última e penúltima, ok? Ela não tem a antepenúltima. Então, vamos lá entender a classificação das palavras conforme a posição da sílaba tônica agora. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra pode ser classificada em oxítona. Então, a palavra ela vai ser oxítona quando a sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica da palavra é a última, nós chamamos essa palavra de quê? De oxítona. Veja os exemplos. Nós temos aqui a palavra diversão e a palavra você, não é isso? Então, a última sílaba da palavra diversão é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Portanto, essa palavra diversão é uma palavra oxítona. Você, quando você pronuncia essa palavra você percebe que o C sai com mais intensidade da sua boca. E quando você faz a análise dela, você percebe que ela é qual a posição dela? Ela é a última. Tá vendo? Última, penúltima. Se ela é a última, nós classificamos ela como oxítona. É simples, não é isso? É só você entender que sempre tem que começar de trás para frente a analisar. E nós analisamos aqui como sendo última e aqui penúltima. Diversão, última, última, penúltima e antepenúltima, ok? Agora vamos para o próximo slide. Nós classificamos as palavras como paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Se a sílaba tônica, a que sai com mais intensidade da nossa boca, é a penúltima, nós vamos classificar essa palavra como paroxítona. Veja os exemplos. Na palavra colete, nós temos colete. Quem é que sai com mais intensidade? É o lê, não é isso? E fazendo análise, nós vamos entender, ó, última, penúltima. Se a sílaba tônica é a penúltima, nós chamamos ela de paroxítona, ok? A mesma coisa acontece com água. Água, última, penúltima. Portanto, é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica, que está em verde, tem esse acento dizendo eu sou tônica, tá? E já vocês vão entender como o acento é importante, porque eles nos indicam qual é a sílaba tônica. Então, essa palavra nós classificamos como penúltima. E nós classificamos as palavras como proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Nos exemplos, nós temos a palavra século e lâmpada. Separando aqui, nós teremos século, não é isso? Então, última, penúltima e antepenúltima. A tônica é a antepenúltima e o acento aqui, ó, tá me dizendo que essa é a sílaba tônica. Toda vez que você vê um acento em uma vogal, você vai entender que aquela sílaba é a tônica, tá? O acento grita, o acento diz, ó, eu sou a tônica, tá? Mesma coisa com lâmpada, ó, percebe? Lâmpada tá acentuada. Ela tá gritando para você. Lã, tá gritando para você. Sou tônica. Lâmpada, ok? Última, penúltima e antepenúltima. Agora nós vamos aprender esse aspecto do acento. Nós vamos aprender sobre o acento tônico. Porque esse acento tônico, ele vai indicar
que aquela sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba que sai com mais intensidade da nossa boca. E para fazer isso, nós usamos os acentos gráficos. Quais deles? Os dois principais acentos gráficos da língua portuguesa, que são eles. O acento agudo, que é esse tracinho aqui que está entre parênteses, tá vendo? Esse acento, ele é usado sobre a vogal da sílaba tônica. Nas vogais A, E, I, O, e indica que o som delas é aberto. Vamos entender que som é esse aberto. Olhe, esse exemplo aqui, fábula, pronuncia aí a palavra fábula. Você percebe quando você vai pronunciar aí o fá, você abre mais a sua boca? Você tem que abrir ela com mais intensidade? Fábula. Agora veja o exemplo de lâmpada. Lâmpada. Quando você pronuncia a palavra lâmpada, você precisa abrir muito a boca, como em fábula? Não, né? Ela é mais fechadinha. Quando o som dessa letra ele é mais aberto, como aqui em fábula, você abre a boca para pronunciar, nós usamos o acento agudo. É simples. Agora vamos ver o acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho, não é isso? O nome verdadeiro dele é o quê? Circunflexo, ok? Circunflexo. Ele é usado sobre as vogais A, E, O da sílaba tônica. Indica que o som dele é fechado. Olha o exemplo. Pântano. Percebe que quando você fala pântano, você não abre muita boca para pronunciar o pan? Pan. Você abre, mas não abre como em fábula. Então, o timbre, o som que sai da nossa boca é um som mais fechado. Por isso que, em vez de usar o acento agudo, nós usamos o circunflexo. Vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, nas proparoxítonas. Nós temos o século, que está usando o acento o quê? O acento agudo. E nós temos o lâmpada, que está usando o acento circunflexo. Essa sílaba é a sílaba tônica e o acento está aqui para nos dizer isso. Eu sou tônica, tá? Ele está gritando para você, sou tônica. Quando você pronuncia século, pronuncia aí na sua casa, século. Você percebe que você abre mais a sua boca? Século. Agora pronuncie lâmpada, lã. Percebe que você abre a boca, mas não é tanto quanto em século? É por isso que nós usamos o acento circunflexo, porque o timbre dele é mais fechado. Já o timbre o som que nós produzimos quando sai de século é mais aberto, ok? É simples, não é? Então, agora nós estamos visualizando a atividade do dia. O que é que você vai fazer? Vai pausar o vídeo, escrever no caderno e depois que acabar a aula, você vai responder. Aqui, ó, vocês vão identificar a sílaba tônica da palavra, e vai indicar qual é a posição da sílaba tônica. Então, vai separar, tá? A sílaba tônica, vai separar e ver qual é... Vai separar, vai ver qual é a sílaba tônica, vai colocar aqui, e depois vai analisar se ela é antepenúltima, penúltima ou última, ok? E aqui tem uma dica, onde tem um acento é o quê? É a sílaba tônica, ok? Então, faz atividade. E aí, gostou da aula de hoje? Muitos assuntos, né? Muito conteúdo nós aprendemos hoje. Aprendemos sobre a sílaba tônica, aprendemos como classificar as palavras conforme a posição da sílaba tônica, aprendemos que para fazer essa análise nós devemos contar de trás para frente, então, última, penúltima, antepenúltima, e aprendemos sobre o acento tônico, aprendemos sobre o acento agudo e sobre o circunflexo. O agudo é aquele som mais aberto, que quando nós pronunciamos, nós abrimos mais a nossa boca. E o circunflexo é aquele som mais fechado, e quando nós pronunciamos, nós abrimos a boca, né? Isso, mas é mais fechadinho, não é tanto como no agudo, ok? É simples. É muita coisa, não é isso? Mas o que é que você pode fazer para deixar o conteúdo aqui na sua cabeça? Vai lá nas páginas que eu indiquei no início da aula, que é a página 143 e 144, e vai ler esses balões aqui, ó, verde, que é o assunto da aula de hoje, ok? Então, revisa.
Sempre que acabar a aula, você revisa e no dia seguinte revisa novamente, ok? Olha só, eu espero que você faça a atividade que eu coloquei lá no slide. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Tchau, até a próxima!